tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje vamos dar continuidade à segunda parte do nosso tapete girassol. No primeiro vídeo, a gente finalizou aqui, caminhando com o ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso espaço de 3 correntinhas, certo? Então, eu pedi para vocês reservarem seu fio, que depois a gente vai utilizar ele. Então, caso você não tenha visto a primeira parte e quer fazer, é só você clicar no vídeo sugerido que está logo acima, que você será redirecionado à primeira parte do nosso tapete. Para podermos dar continuidade, eu vou estar utilizando agora o fio cru, também de número 6. A cor dele é a 0020, é o natural. Mas você pode estar utilizando outra cor aqui da sua preferência. Você pode estar utilizando um amarelo bem claro, você pode estar utilizando o marrom, se você gosta de cores fortes. No meu, eu vou utilizar o natural, tá bom? Então, agora, eu vou dar uma explicação aqui antes de começar, para ficar mais fácil para quem tem dificuldade. Eu vou trabalhar do lado avesso aqui da minha peça, trabalhando aqui leque dentro de leque, e aqui como se a gente fosse fazer uma carreira de bloquinhos normais. Como assim? A gente vai trabalhar 3 pontos altos dentro deste primeiro espaço aqui de 2 correntinhas. Não vou fazer nada neste espaço do meio. Eu vou trabalhar 3 pontos altos dentro deste primeiro espaço e dentro do terceiro espacinho aqui. Então, aqui no meio, a gente não vai trabalhar nada, tá bom? Quando eu finalizar o meu leque fazendo 3 pontos altos aqui, 2 correntes e 3 pontos altos de cá, vou trabalhar uma corrente e aqui dentro deste espaço eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? Então, agora eu vou amarrar meu fio do lado avesso para mostrar como que a gente vai fazer. Aqui, eu vou amarrar meu fio, pegando aqui a minha agulha, dentro do meu leque aqui, neste primeiro espacinho aqui, certo? Então, aqui eu vou amarrar meu fio. Vou fazer 2 nozinhos para não ter o perigo de soltar. Dei 2 nozinhos, eu vou subir aqui dentro deste primeiro espaço com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto. E no mesmo lugar, eu trabalho mais 2 pontos altos, para ficarmos aqui com um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. Faço 1, 2 correntinhas, venho aqui no meu terceiro espacinho e vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. Então, fiz 1 ponto alto, 2 pontos altos e para finalizar aqui, 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu terceiro ponto alto e vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, a gente fez um leque aqui. Quando eu viro aqui meu trabalho, eu tenho os 3 pontos altos dentro do primeiro espaço e dentro do meu último espaço, igual eu expliquei para vocês aqui no início, certo? Então, agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro do meu espaço, onde eu tinha feito aquele 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto. É só você lembrar que dentro do espaço de uma corrente que a gente tem aqui, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, ficou assim. Faço uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos novamente. Então, aqui eu tô no meu segundo ponto e agora no meu terceiro ponto alto aqui. Fiz aqui os 3 pontos altos. Quando eu viro o meu trabalho do lado direito, a gente fica com esse detalhe aqui. Você tem que prestar atenção para não pegar aqui dentro do ponto, igual eu trabalhei aqui. A gente pega, dá uma abertura aqui no nosso espaço, fica assim com uma correntinha e trabalha aqui 3 pontos altos. Fiz aqui, pessoal, os 3 pontos altos, ficou desta forma aqui do lado direito. A gente vai seguir como se fosse fazer uma carreira de bloquinhos normais. Vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui, vamos fazer outro aqui por toda a nossa carreira. Então, a gente faz uma correntinha, vem aqui no próximo espacinho, a gente abre aqui um pouquinho para ficar melhor para fazer os 3 pontos altos e faz aqui os 3 pontos altos dentro do nosso Vzinho. Fiz 3 pontos altos, uma corrente. Próximo espaço de uma correntinha, a gente faz 3 pontos altos. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira até chegar no meu cantinho, e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Aqui é apenas fazer um bloquinho de 3 pontos altos dentro do espaço que a gente tinha de uma correntinha aqui, certo? Eu vou dar uma adiantada até chegar ali no cantinho, e eu já volto para a gente poder dar continuidade.
Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha carreira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou virar aqui do lado avesso para poder dar uma explicação aqui para vocês. Aqui a gente tá trabalhando que nem se a gente estivesse continuando a segunda carreira depois da primeira carreirinha amarela. A gente faz leque dentro de leque e em cada um dos espacinhos onde a gente tinha uma correntinha, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos dentro do espaço aqui de uma corrente, a gente vai virar e vai ter colocado os 3 pontos altos dentro da nossa telinha que a gente fez na carreira anterior aqui, na carreira que a gente fez amarela, tá bom? Então, em todos os espacinhos aqui, a gente trabalha 3 pontos altos com uma corrente de separação, tá bom? Cheguei aqui, então, no meu último bloquinho, faço 3 pontos altos, uma corrente, e aqui cheguei onde eu vou fazer meu leque, certo? Porque eu faço leque dentro de leque. Vou fazer 3 pontos altos dentro deste primeiro espacinho aqui, vou trabalhar 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos no meu terceiro espaço. Eu não vou trabalhar aqui no meio, tá bom? Vou trabalhar no primeiro e no último espacinho 3 pontos altos. Então, eu vou dobrar aqui para facilitar, depois de ter feito uma correntinha, vou pegar aqui e vou fazer 3 pontos altos dentro do meu primeiro espaço. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, faço 2 correntes, vou lá no meu terceiro espacinho aqui e faço 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Feito aqui os meus 3 pontos altos, eu formei o meu leque aqui no meu cantinho. Quando eu viro aqui a minha telinha, a gente percebe que a gente fez 3 pontos altos no primeiro espaço e 3 pontos altos no meu segundo espacinho, ficando assim, tá bom? Então, agora, a gente vai dar continuidade fazendo os nossos bloquinhos aqui até chegar no nosso leque. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, faço uma correntinha, eu dobro aqui para ficar mais fácil de trabalhar, venho aqui no espacinho de uma corrente e trabalho 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, venho aqui no meu próximo bloquinho aqui, onde a gente tem uma correntinha e faz 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Faz uma corrente, próximo espaço aqui de uma corrente, a gente trabalha os 3 pontos altos. Então, vou virar aqui do lado avesso para ficar melhor para vocês entenderem. Aqui a gente trabalhou o leque dentro de leque e aqui 3 pontos altos em cada espacinho aqui, igual a gente fazer um tapete simplesinho, tá bom? Só que, como eu disse anteriormente, a gente trabalha dentro da telinha aqui que a gente tinha feito na carreira anterior. Aí, vai ficar com esse detalhe aqui. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira, fazendo 3 pontos altos em cada um dos meus espaços aqui, dentro desses espacinhos aqui de uma correntinha, tá bom? Quando eu chegar aqui no meu leque, eu vou trabalhar 3 pontos altos no primeiro espaço, 2 correntes, 3 pontos altos aqui no meu segundo espacinho. Faço uma corrente e continuo trabalhando 3 pontos altos dentro de cada um dos meus espacinhos aqui, tá bom? Como aqui é uma carreira de repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinha, já estou finalizando aqui a minha carreira e eu vou virar do lado avesso para vocês entenderem melhor, caso alguém não entendeu. Tá vendo? A gente vai fazer o tapete simplesinho aqui, apenas de bloquinhos, tá vendo? A gente faz leque onde tem leque e entre um bloquinho e outro a gente sempre tem 3 pontos altos, tá vendo? Igual a gente faz um tapete comum. Aí, é o seguinte, estou finalizando aqui, fazendo 3 pontos altos da correntinha e vou fazer 3 pontos altos dentro do meu espaço. Aí, você vai falar, vai ficar solta essas duas telinhas? Não vai, a gente vai prender elas na nossa próxima carreira aqui. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos, uma corrente, e dentro do meu espaço aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto, o segundo e o meu terceiro ponto alto. Fiz o meu último bloquinho, faço uma corrente e vou prender aqui na minha terceira corrente com um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do meu espaço de 2 correntinhas. Cheguei aqui no meio do meu espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer uma diferença. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou do lado direito.
Em todos os nossos cantinhos, a gente trabalhou o leque pegando dentro da primeira espaço e dentro do último espacinho. Então, a gente não trabalhou nada no meio. Pra gente poder unir essa parte amarela com a parte em cru, a gente vai fazer o seguinte: fiz o último ponto baixíssimo aqui, e eu vou introduzir aqui, fazendo ponto baixíssimo, neste primeiro espaço aqui de cima do meu leque. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai introduzir neste primeiro espacinho aqui e vai trabalhar um leque dentro de leque. Então, a gente vai fazer o seguinte: passei aqui pro lado de dentro, fiz o ponto baixíssimo e vou subir aqui 3 correntinhas. Como eu disse pra vocês, dentro do primeiro espaço, a gente trabalha 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3 correntinhas, eu preciso fazer apenas mais 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, vou virar, ficou assim, certo? A gente vai fazer 3 pontos altos dentro do primeiro espaço. Trabalho 1, 2 correntinhas. Venho aqui no meu último espacinho e vou pegando o amarelo e o cru aqui, tá vendo? Pra ficar preso. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui a gente prendeu o amarelo e o cru. A gente fez aqui, ó, leque dentro de leque, tá vendo? Quando a gente vira aqui do lado direito, a gente trabalhou 3 pontos altos dentro do primeiro espaço e 3 pontos altos dentro do nosso último espaço, ficando com esse detalhe aqui, tá vendo? Então, agora, a gente vai fazer os bloquinhos novamente. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e vou lembrar de prender o seguinte: aqui no meu espaço de uma correntinha, para mim fazer o bloquinho, eu vou pegar aqui no meio do meu espaço, onde a gente tinha o Vzinho, de um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, e vou pegar o meu espaço aqui também de uma correntinha. Então, eu vou fazer 3 pontos altos pegando aqui nas duas partes, tanto na cru quanto no amarelo. Parece ser difícil, mas é bem fácil, tá? Então, fiz aqui 3 pontos altos. Ficou assim. Faço uma corrente. Próximo aqui, eu vou pegar novamente os 3, a correntinha aqui de um espaço. Vou pegar aqui no cru também e vou fazer 3 pontos altos. Então, a gente vai seguir igual a gente faz um tapete normal. Porém, a gente vai pegar tanto a parte amarela quanto o cru também, pra gente prender essas duas partes juntas. Então, aqui eu vou mostrar do lado avesso, a gente continua fazendo igual o tapete simples. A gente faz leque dentro de leque e entre um bloquinho e outro, sempre a gente tem um bloquinho de 3 pontos altos. Então, fiz 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui no meu espaço de uma correntinha da carreira em amarelo e vou pegar a correntinha aqui do branco e trabalho aqui 3 pontos altos. Vou fazer aqui os 3 pontos altos e vou mostrar pra vocês do lado direito como é que tá ficando. Faço uma corrente. Do lado direito, vamos ficar com este detalhe aqui, ó. Sempre dentro do nosso Vzinho, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Aí, vai ficar com este desenho aqui no nosso tapete. Então, pra gente dar continuidade, a gente segue fazendo aqui por toda a nossa carreira os bloquinhos de 3 pontos altos, pegando sempre no meio do meu espaço aqui, é sempre na mesma direção onde a gente tem aquela correntinha. A gente faz 3 pontos altos aqui dentro, pegando as duas partes juntas, 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Quando chegar lá no nosso cantinho, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá bom? Pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso tapete. Então, aqui eu já dei uma adiantada na minha carreira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos com uma corrente de separação. Cheguei aqui novamente no meu leque. Quando eu for fazer aqui o meu leque, eu vou trabalhar, fiz uma corrente, vou prender aqui, pegando no amarelo e aqui dentro do meu espaço de 2 correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos dentro do meu primeiro espacinho aqui do amarelo. Então, fiz aqui 3 pontos altos, prendendo aqui o amarelo e o cru. Fiz 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Vou vir aqui dentro do meu último espacinho aqui e vou introduzir a minha agulha dentro do meu espaço de 2 correntinhas, onde a gente tá trabalhando o nosso leque. Então, aqui eu faço mais 3 pontos altos.
eu vou fazer aqui o meu leque e vou mostrar pra vocês do lado avesso pra ficar melhor pra vocês entenderem. Então, aqui eu trabalhei o leque dentro de leque. Do lado direito, ficou assim, ó, 3 pontos altos dentro do primeiro espaço e 3 pontos altos dentro do nosso último espaço, fazendo este detalhe aqui no nosso tapete. Virando aqui do lado avesso, vocês vão ver que nada mais é do que o tapete simples, tá vendo? A gente trabalha aqui leque dentro de leque, fazendo 3 pontos altos dentro do primeiro espaço e 3 pontos altos dentro do último, para que quando a gente vire, fique com esse detalhe aqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, é uma carreira de repetição. Você só precisa lembrar que em todos os lugares onde a gente tem aqui, ó, o Vzinho, que é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos aqui. E para prender aqui a telinha, a gente pega aqui fazendo uma correntinha, e a gente faz os 3 pontos altos pegando no amarelo e no cru, fazendo 3 pontos altos. Então, como é uma repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira aqui e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso tapete. Prontinha que eu já estou finalizando a minha carreira e vou mostrar aqui do lado avesso como é que ficou. Como vocês podem visualizar aqui, a gente fez os bloquinhos de 3 pontos altos aqui, entre um bloquinho e outro, e um leque dentro de leque, tá bom? Então, pra gente finalizar aqui a nossa carreira, eu vou fazer um bloquinho aqui, no meu último espaço, fazendo aqui os 3 pontos altos, pegando as duas partes, tanto a cru quanto o amarelo. Fiz aqui os 3 pontos altos, faço uma corrente, prendo na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Pra gente continuar aqui, pra gente fazer a nossa terceira carreira em cru, eu vou fazer o seguinte, caminho com ponto baixíssimo novamente até o meio do meu espaço de 2 correntinhas aqui. Caminhei com ponto baixíssimo, eu vou introduzir aqui agora, no primeiro espacinho aqui do amarelo, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês do lado direito pra ficar mais fácil. A gente vai introduzir aqui no amarelo, aqui no primeiro espacinho, e vamos pegar aqui no espaço de 2 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. E vamos subir aqui 3 correntinhas. Aqui, vamos trabalhar mais 2 pontos altos dentro do primeiro espaço. Feito aqui os 2 pontos altos, completei 3 pontos altos contando com as 3 correntinhas. Faço 1, 2 correntes, venho aqui no meu último espacinho aqui, vou pegar aqui no último espaço aqui amarelo e vou pegar nas 2 correntinhas aqui do fio cru. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui o leque dentro de leque, tá vendo? Desta forma aqui, apenas isso. Do lado direito, a gente vai ficar com os 3 pontos altos dentro do primeiro espaço e os 3 pontos altos dentro do segundo espaço. Novamente, a gente vai seguir fazendo os bloquinhos. Então, a gente vai fazer uma corrente e vou pegar aqui, no espaço aqui de uma correntinha do amarelo e no espaço de uma correntinha do fio cru. Vou trabalhar aqui, pegando as duas partes pra gente emendar aqui o amarelo e o cru, pra gente formar uma parte só. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha. Próximo espaço, a gente trabalha outro bloquinho de 3 pontos altos. Como aqui são carreiras de repetições, eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras, fazendo sempre os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, dentro aqui, onde a gente fez aquele Vzinho. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira, trabalhando um bloquinho aqui em cada um desses espaços aqui, pegando no fio amarelo e no fio cru junto, fazendo assim 3 pontos altos pra gente ficar com ele preso, tá certo? Quando chegar no meu leque, em todos os cantinhos, a gente vai fazer a mesma repetição. A gente vai trabalhar apenas no primeiro espaço 3 pontos altos e no último espaço 3 pontos altos. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Eu vou finalizar essa terceira carreira, vou começar a minha quarta carreira e vou voltar aqui na quarta carreira pra gente finalizar aqui ela, tá bom? Então, eu vou dar continuidade nessa terceira, vou finalizar ela, vou começar a quarta e vou voltar aqui finalizando a quarta carreira em cru, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui nas minhas carreiras, eu vou mostrar aqui pra vocês do lado avesso como é que ficou. Eu concluí aqui 4 carreiras em cru,
trabalhando leque dentro de leque, tá vendo? E aqui a gente fez bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, trabalhando aqui os bloquinhos dentro de cada um dos nossos Vzinhos aqui que a gente tinha feito na carreira em amarelo, tá bom? Então, vou concluir aqui a minha última carreira em cru. A gente trabalha os 3 pontos altos, pegando tanto no amarelo quanto no cru, tá bom? Porque aí fica com esse detalhe aqui. Vamos fazer uma correntinha e vamos finalizar a nossa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para não soltar a minha linha aqui, tá bom? Aqui eu vou deixar a minha linha reservada aqui, certo? E vou voltar a trabalhar agora com a linha amarela que a gente deixou reservada no primeiro vídeo, tá certo? No primeiro vídeo, eu falei para vocês caminharem com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso espaço aqui de 3 correntinhas. Os nossos cantinhos ficaram desta forma aqui, trabalhando o leque no primeiro espaço, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no nosso último espacinho. Aí, nos nossos cantinhos, fica com esse desenho aqui, tá bom? Então, pra gente dar continuidade agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos unir esta telinha que a gente fez aqui em amarelo com a carreira em cru aqui. Então, a gente faz o ponto baixíssimo aqui agora, unindo este amarelo aqui nas 2 correntinhas aqui no meio do nosso leque aqui da carreira em cru, tá vendo? Então, a gente vai passar aqui e fazer um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Dentro deste espaço de 3 correntinhas, vamos trabalhar um leque. Vamos fazer aqui mais 2 pontos altos para completar 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. 1, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar para a gente fazer um leque aqui. Então, já fiz um ponto alto, 2 e para finalizar, 3 pontos altos. Ficou desta forma aqui. A gente vai trabalhar um leque na direção do nosso leque aqui do começo, dentro da argolinha de 3 correntinhas, tá bom? Então, agora, pra gente dar continuidade, a gente vai continuar unindo esta parte aqui em amarelo na carreira que a gente fez em cru, tá bom? Então, a gente faz uma correntinha de separação, vai laçar a nossa agulha e vamos pegar aqui no espaço de uma corrente aqui, tanto no amarelo quanto no cru, e vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, eu uni aqui uma parte na outra, tá vendo? Vou fazer uma corrente, novamente pego nas 2 partes aqui, tanto no amarelo quanto no cru, e faço 3 pontos altos. Aqui nada mais é que a gente vai fazer 3 pontos altos em uma correntinha até chegar lá na direção do nosso leque. Lembrando que você tem que pegar tanto aqui no cru, pra gente poder prender essa parte aqui em cru na amarelo, tá bom? Então, eu vou dar continuidade até chegar lá no meu cantinho, fazendo aqui 3 pontos altos com uma corrente de separação, e eu já volto lá no nosso cantinho para me mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, que eu já dei uma adiantada até chegar aqui no meu cantinho. Fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente. Vou prender aqui novamente. Sempre a gente pega as 2 partes, tanto o amarelo quanto no cru, tá bom? Aí, a gente faz 3 pontos altos aqui, que é o nosso último bloquinho, antes de chegar no nosso leque. Fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente e vou trabalhar um leque dentro do espaço aqui de 3 correntinhas. Então, a gente vai pegar tanto o amarelo quanto o cru aqui, que é na direção do nosso leque aqui, tá vendo? E vamos trabalhar um leque dentro de leque. Então, a gente vai fazer aqui os 3 pontos altos dentro do espaço de 3 correntinhas, 2 correntes de separação e 3 pontos altos, perdão, no mesmo lugar. Então, a gente trabalha um leque dentro do leque. Vou finalizar o meu leque aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Fiz o leque aqui, então, pessoal, já dei uma adiantada maior aqui, já fiz aqui os meus outros cantinhos. Vai ficar desta forma aqui. Do avesso, a gente apenas vai continuar fazendo o tapete normal, tá vendo? A gente faz leque onde tem leque e os bloquinhos de 3 pontos altos unindo uma parte à outra. Então, nem parece que você fez elas separadas, tá vendo? Fica bem preso assim, bem fechadinho. Você só tem que lembrar de sempre pegar tanto no cru quanto no amarelo.
Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui novamente, pra me chegar aqui no meu cantinho, pra gente poder dar continuidade ao nosso tapete, tá bom? Então, a gente vai fazendo uma corrente e vamos pegando aqui o cru e o amarelo, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegar ali no nosso leque. Então, eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, pessoal, já deu uma adiantada aqui na minha carreira e estou finalizando ela aqui. Então, vou fazer meu último bloquinho aqui, prendendo com 3 pontos altos, igual a gente fez aqui por toda a nossa carreira. Faço uma corrente aqui de separação e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, onde a gente finalizou aqui, certo? Então, aqui a gente puxa e aqui eu vou cortar o meu fio. Então, eu vou puxar e vou poder cortar o fio aqui em amarelo, tá bom? Cortei aqui, a nossa carreirinha amarela já vai estar finalizada. Eu vou embutir a pontinha amarela aqui e eu já volto pra gente dar continuidade com o cru, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu embuti a pontinha aqui em amarelo e a gente tinha deixado aquela cru aqui, certo? Aí, se você não quiser cortar o fio aqui e amarrar aqui de novo, você puxa um pouquinho mais sua laçadinha aqui, certo? E vai passar aqui, ó, por dentro os pontos em amarelo e vai puxar essa laçadinha junto com essa laçadinha aqui também. A gente laça ela aqui na agulha e vai puxar ela aqui pra cima. Aí, a gente faz uma correntinha pra dar altura, tá vendo? Só pra poder chegar essa linha aqui na parte de cima. Cheguei aqui, eu vou introduzir no meio do meu espaço com um ponto baixo. Então, eu subi com minha linha aqui, sem precisar cortar. Mas, caso você quiser cortar o seu fio aqui e amarrar aqui, você pode fazer isso também, tá bom? Então, agora é o seguinte, vamos subir aqui mais 2 correntinhas, porque como eu fiz um ponto baixo com 2 correntes, dá a altura de um ponto alto. Vou laçar minha agulha aqui e vou trabalhar um ponto alto aqui, 2 correntes, e aqui no mesmo lugar vou fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar um leque, porém, a gente vai fazer de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos desta forma aqui. Então, agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto feito anteriormente. Fiz aqui ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto dentro do meu espaço de uma correntinha. Ficou assim. Então, a gente vai fazer uma carreira inteira tampada, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chegar no nosso espaço, a gente faz um ponto alto. Então, aqui, como uma repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira. Quando chegar nos nossos cantinhos, vamos trabalhar apenas igual a gente fez nesse aqui do começo. A gente trabalha um leque de 2 pontos altos apenas, ao invés de fazer com 3, tá bom? Eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu volto no cantinho pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Prontinho, eu já dei uma adiantadinha aqui, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto no espaço. Então, quando chega aqui no nosso cantinho, a gente trabalha aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto feito anteriormente. Então, fiz aqui os 3 pontos altos e quando chegar aqui no meio do meu espaço, eu trabalho apenas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, a gente trabalha um leque aqui dentro de 2 pontos altos apenas, tá bom? Ficando assim. Agora, a gente volta a trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior. Então, a gente fica sempre com 3 pontos altos, um em cada ponto alto, ficando assim, e um ponto alto dentro do espaço de uma correntinha. Então, aqui, como é uma carreira de repetição, eu vou fazer aqui toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder dar continuidade, tá bom? Prontinha, que eu já estou finalizando a minha carreira, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto feito anteriormente e um ponto alto dentro do meu espaço. Então, faço aqui meu último ponto e vou prender aqui na minha segunda correntinha, porque eu, quando comecei, fiz ponto baixo e 2 correntinhas. Então, aqui agora, eu vou trabalhar ponto baixíssimo até chegar lá no nosso primeiro ponto alto aqui.
Então, eu trabalho aqui ponto baixíssimo, e quando chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo aqui neste primeiro ponto, eu vou contar 9 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. Então, já fiz um, próximo ponto. É o meu segundo, próximo ponto. Terceiro ponto baixo, próximo ponto. Quarto, próximo ponto. Quinto, próximo ponto. Sexto, próximo ponto. Sétimo, próximo ponto. O oitavo, próximo ponto, o meu nono ponto baixo. Então, aqui a gente vai conferir, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Feito aqui 9 pontos baixos, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. E no meu sexto ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Trabalho agora 9 pontos baixos novamente. Então, aqui eu tô no meu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o meu nono ponto baixo. Então, a gente trabalha um ponto baixo em cada ponto alto de base. Fiz 9 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no sexto ponto prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aqui. Agora, a gente dá continuidade completando aqui 9 pontos baixos. Então, aqui eu tô no meu terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ponto baixo. Então, fiz aqui um ponto baixo em cada ponto alto de base até formar 9. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e no sexto ponto prendo com um ponto baixo. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto lá no cantinho para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Prontinho, eu já dei uma adiantada aqui até chegar no final. Eu fui fazendo 9 pontos baixos, 5 correntes, a gente pula 5 pontos de base. Então, aqui ao todo, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, tá bom? Então, fiz aqui a minha 7ª argolinha, prendi com ponto baixo e faço um ponto baixo em cada ponto alto de base, aqui eu tô no meu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e para finalizar o meu nono ponto baixo. Então, fiz aqui os 9 pontos baixos. Aqui agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto seguinte, vou prender com um ponto baixo e o nosso cantinho vai ficar assim, tá bom? Agora, vamos trabalhar novamente 9 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. Então, a gente repete 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pula 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e no sexto ponto prende com ponto baixo. Aqui eu vou dar uma adiantada na minha carreira seguindo essa mesma repetição e eu já volto pra gente poder dar continuidade, tá bom? Então, quando chegar no nosso cantinho, a gente vai trabalhar essa repetição aqui, tá bom? A gente faz os 9 pontos baixos, 5 correntinhas, pulando apenas este espacinho aqui. A gente prende no ponto alto seguinte para ficar com o cantinho desta forma. Vou dar uma adiantada na minha carreira, eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui por toda a minha carreira, trabalhando 9 pontos baixos, 5 correntes. 9 pontos baixos, pula 5 pontos, 5 correntes. 9 pontos baixos, 5 correntes, pula 5 pontos, tá bom? Chegando aqui no nosso cantinho, a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e trabalhamos aqui agora 5 correntinhas para finalizar a nossa carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou prender o meu primeiro ponto baixo aqui com um ponto baixíssimo.
Então, em todos os nossos cantinhos, a gente ficou com essas 5 correntinhas aqui, tá bom? Caso o seu aqui fica muito repuxado, você pode estar trabalhando 6 correntes, tá bom? Mas eu acho que 5 é suficiente. Então, agora, pra gente dar continuidade ao nosso bico, vamos caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto. Vamos minguar 2 pontos baixos de cada lado. Então, se aqui tem 9, agora a gente vai ficar com 5 pontos baixos. Então, minguei aqui, prendi com ponto baixíssimo no primeiro, minguei o segundo. No meu terceiro ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, trabalho 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Feito aqui os meus 5 pontos baixos, sobrou 2 pontos baixos aqui, certo? Agora, eu vou laçar a minha agulha e na argolinha de 5 correntes, vou trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Feito aqui os meus 10 pontos altos, ficou assim. Novamente, eu pulo 2 pontos baixos de base, e no meu terceiro ponto baixo, eu prendo com um ponto baixo. Novamente, contando com esse ponto baixo, vamos trabalhar 5 pontos baixos, minguando 2 pontos baixos de cada lado. 2 no início e 2 no final. Então, fiz aqui os 5 pontos baixos, sobrou 2 pontos. A gente laça a agulha e na argolinha de 5 correntes, vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Feitos os 10 pontos altos aqui, ficou assim. Então, a gente vai seguir essa repetição aqui agora. Vamos fazer 5 pontos baixos, pulando 2 pontos de base. No terceiro ponto, prende com um ponto baixo. E vamos fazer 5 pontos baixos e 10 pontos altos nas argolinhas. Como é uma carreira de repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira aqui, até chegar no nosso cantinho. Quando chegar no cantinho, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha carreira e estou fazendo aqui o meu cantinho. Então, no cantinho, a gente vai ter uma pequena diferença. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer no cantinho de cá. Fiz aqui os 10 pontos altos dentro da minha argolinha, pulo 2 pontos e faço 5 pontos baixos, igual a gente estava fazendo anteriormente. Fiz 5 pontos baixos, sobrou 2. Eu laço a minha agulha e na argolinha de 5 correntes, ao invés de fazer 10 pontos altos, eu vou trabalhar 12 pontos altos para que o bico aqui não fique repuxado. Então, aqui eu tô fazendo meu terceiro ponto, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, o 11º e, para finalizar, o 12º ponto alto. Então, a gente vai ficar com 12 pontos altos aqui nos nossos cantinhos, tá bom? No restante, apenas 10 pontos altos, tá certo? Então, como aqui é uma repetição, a gente fez aqui os 12 pontos altos, pula 2 pontos e, novamente, a gente volta a trabalhar 5 pontos baixos, um sobre cada ponto baixo de base. Então, já fiz 3, 4 e 5 pontos baixos, laça a agulha direto e na argolinha de 5 correntes, vamos trabalhar agora 10 pontos altos. Então, eu vou dar uma adiantada na minha carreira aqui e eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, que eu já dei uma adiantada na minha carreira, então, em todos os nossos cantinhos, eu trabalhei 12 pontos altos. No restante, eu trabalhei apenas 10, tá bom? Então, finalizei aqui os 12 pontos altos no meu cantinho. Eu vou prender no primeiro ponto baixo que a gente fez, daqueles 5 pontos baixos, com um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo pontinho e vou reservar o meu fio aqui, pra gente não precisar cortar. Eu vou estar trabalhando agora com o fio amarelo para dar um contraste no nosso bico. Caso você queira fazer seu bico todo em cru, você pode estar fazendo também, tá bom? Aí é só você continuar com a mesma cor. Eu vou amarrar meu fio amarelo aqui neste
segundo ponto baixo dos 5 pontos baixos, aonde eu deixei o meu fio branco, meu fio cru aqui, tá bom? Então, aqui eu vou amarrar o meu fio, e ao invés de a gente ter aqui agora os 5 pontos baixos, vamos ficar com apenas 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui onde eu amarrei, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. Então, vamos ficar aqui com 3 pontos baixos ao invés de 5. A gente vai minguar um no começo e um no final. Agora, vamos laçar 2 vezes na agulha e vamos trabalhar pontos altos duplos, pegando aqui por trás do meu ponto alto, pra gente ficar com um detalhe bem bonito no nosso tapete. Então, faço o ponto alto duplo aqui, pegando ele por trás, para ficar com essa alcinha aqui de correntinha à mostra, tá bom? Faço uma corrente, laço uma, 2 vezes, venho no próximo ponto, pego ele por trás novamente e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, faço uma corrente, laço 2 vezes, próximo ponto, vou fazer outro ponto alto duplo. Vamos ficar aqui com 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente. Caso você queira fazer maior, você pode estar fazendo ponto alto triplo também. Aqui eu estou fazendo ponto alto duplo mais alongado. Então, eu venho aqui, passo por trás, dou uma puxadinha maior aqui no fio e faço o ponto alto duplo normal. Uma corrente, laço 2 vezes, próximo ponto, faço o ponto alto duplo. Então, vai ficar com este detalhe aqui no nosso tapete. Olha que bonito que vai ficar. Então, a gente faz uma corrente, laça 2 vezes, próximo ponto, faço o ponto alto duplo aqui. Caso você não acha que não dá conta de fazer o ponto alto duplo, mas não é difícil de fazer pegando por trás, você pode pegar aqui normal também, tá bom? Fica opcional. Então, vou fazer aqui meus últimos pontos altos duplos, sendo um ponto alto duplo em cada ponto alto de base que a gente tinha. Então, a gente vai ficar com 10 pontos altos duplos aqui, todos separados por uma correntinha. Faço uma corrente, laço 2 vezes, pego por trás do meu ponto, solto uma, solto 2 e fecho o meu ponto. Uma corrente, laço 2 vezes, tô aqui no meu último ponto dos 10 pontos altos. Então, eu faço aqui meu ponto alto duplo e vai ficar desta forma aqui. Olha que bonito que ficou o detalhe do nosso tapete. Agora, a gente vai pular um ponto baixo de base e vamos prender no próximo ponto, trabalhando aqui agora 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base, ficando assim. Laça direto, enrola 2 vezes na agulha, vem aqui no próximo ponto alto e a gente trabalha aqui o ponto alto duplo. Como aqui é uma carreira de repetição, é só você continuar fazendo aqui o ponto alto duplo, pegando sempre por trás do ponto, para ficar com este detalhe aqui no nosso bico, tá bom? Quando a gente finalizar aqui os 10 pontos altos duplos, fazemos, então, 3 pontos baixos e seguimos para o próximo bico. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa carreira, tá bom? Quando chegar aqui nos 12 pontos altos no cantinho, vamos trabalhar 12 pontos altos, igual a gente fez aqui nos 10 pontos altos, todos separados por uma correntinha de espaço, e 3 pontos baixos da mesma forma, tá bom? Então, vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá certo? Prontinho, que eu já dei uma adiantada na minha carreira, trabalhando essa mesma repetição. Aonde eu tinha 12 pontos altos, eu fiquei com 12 pontos altos duplos separados por uma corrente, 3 pontos baixos, e onde eu tinha 10 pontos altos, a gente faz 10 pontos altos duplos separados por uma corrente. Então, eu vou finalizar aqui, aonde a gente fez aqui aquele ponto baixíssimo, aqui onde a gente amarrou o fio, onde é o terceiro ponto baixo aqui, o primeiro ponto baixo é amarelo, tá bom? Então, aqui eu deixei essa argolinha aqui maior, certo? Vou fazer o meu último ponto alto duplo em amarelo. Então, eu laço 2 vezes, pego por trás aqui e vou fazer meu ponto alto duplo. Eu vou soltar aqui o meu primeiro ponto, vou soltar o meu segundo ponto e ao invés de eu fechar o meu ponto alto duplo aqui, eu vou pegar essa laçadinha aqui do meu ponto e vou passar ela por dentro aqui
das duas argolinhas. Então, eu dou uma puxadinha aqui no meu fio, vou passar aqui o fio branco, tá vendo? E vou passar aqui, fechando este ponto com o fio branco. Apenas assim, tá vendo? Aí, a gente não precisa cortar o nosso fio. Caso você tenha dificuldade, você pode introduzir aqui com ponto baixíssimo, cortar o fio amarelo que a gente vai utilizar aqui no biquinho final, tá bom? Mas, se você conseguiu fazer assim, que não é difícil, é só agora a gente vai continuar com o fio cru, tá vendo? Então, finalizei aqui, vou vir neste ponto do meio e vou trabalhar um ponto baixo, então, com o fio branco, com o fio cru. E vou deixar este aqui reservado para a gente fazer a nossa próxima carreira. Então, agora, eu fiz o ponto baixo, eu vou ir aqui direto no próximo espaço aqui de uma correntinha, após o ponto alto duplo, vou prender com um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Vamos trabalhar argolinhas de um ponto baixo e três correntinhas, até chegar aqui no final. Então, fiz o ponto baixo, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo espacinho. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Vamos fazer aqui a nossa última argolinha com três correntinhas e um ponto baixo. Então, ficou desta forma aqui. Em todos os nossos espacinhos de uma corrente, a gente prendeu com um ponto baixo e fez três correntinhas, ficando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 argolinhas de três correntinhas, tá bom? Agora, a gente vai prender com um ponto baixo, sem fazer correntinha, no ponto do meio daqueles 3 pontos baixos feitos na carreira anterior. Agora, a gente vai direto aqui no espaço de uma correntinha, prende com um ponto baixo, faz 3 correntinhas. Próximo espaço, prende com um ponto baixo, faz 3 correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas. Aqui é apenas uma repetição de pontos. Em todos os nossos biquinhos, vamos trabalhar esta mesma repetição aqui. Vamos fazer as argolinhas prendendo com ponto baixo, 3 correntinhas. E onde a gente tem os 3 pontos baixos, vamos prender no ponto do meio com um ponto baixo. Quando chegar aqui nos 12 pontos altos, vamos repetir a mesma sequência de pontos. A gente prende com ponto baixo, faz 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, até no final. Como é uma repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, eu já estou finalizando a minha carreira aqui, fazendo as minhas argolinhas. E eu trabalhei a mesma repetição por todo o meu tapete. Aonde a gente tinha os 10 pontos altos duplos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas de 3 correntinhas. Prendemos com o ponto baixo no ponto do meio daqueles 3 pontos baixos e repetimos as 8 argolinhas novamente. Quando chega no nosso cantinho, vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolinhas, porque nos cantos do nosso tapete a gente fez 12 pontos altos, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade pra gente fazer o biquinho final aqui, tá bom? Aí, aqui é o seguinte, na última argolinha aqui que a gente vai trabalhar aqui eu já fiz 9, certo? Eu vou fazer aqui o ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou pegar aqui no próximo espacinho, vou começar a fazer o meu ponto baixo, aí eu não vou fechar ele puxando o meu fio branco aqui, não. Eu vou puxar o meu fio amarelo que eu tinha deixado reservado ele aqui. Então, eu puxo o meu fio amarelo aqui, ao invés de puxar o branco, desta forma. Agora, eu dou uma puxadinha no meu branco para que ele fique bem firme aqui, tá vendo? Com o fio amarelo aqui agora, vou fazer o seguinte, vou laçar direto aqui na minha primeira alcinha aqui e vou prender com um ponto baixo, ficando assim. O fio branco aqui agora, a gente pode cortar ele, só que para ele não ter o perigo de soltar, eu vou introduzir aqui e vou puxar ele um pouquinho aqui e vou puxar e cortar o meu fio. Cortei o meu fio aqui, agora é só a gente embutir a pontinha que ficou, tá certo? Então, vou deixar pra eu embutir ele junto com o amarelo, que depois eu dou 2 nozinhos, tá bom? Então, aqui é o seguinte, fiz o ponto baixo aqui dentro da minha primeira alcinha,
eu vou trabalhar um ponto picô agora. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas do meu ponto baixo e faço aqui um ponto baixo fechando o ponto picô. Vou prender com o ponto baixo no próximo alcinho aqui de 3 correntes. Vai ficar desta forma aqui. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas, pego novamente nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo, formando aqui novamente outro ponto picô. Venho na próxima argolinha e vou prender com um ponto baixo, ficando assim. Vou repetir novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Próxima argolinha, vou trabalhar um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos picôs, com 3 correntinhas e prendendo com ponto baixo, ficando assim. Agora, vamos fazer um picô maior. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos pegar nas duas laçadinhas aqui do meu ponto e vou prender com um ponto baixo. Vai ficar assim. Caso você não queira fazer o picô maior, você pode fazer o picô normal. Venho no próximo argolinha aqui no próximo espaço e vou prender com o ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aqui. A gente vai trabalhar 3 pontos picôs assim normais e um maior. Então, agora vamos descer com 3 pontos picôs do tamanho normal. Então, agora a gente faz 1, 2, 3 correntes, pego nas duas laçadinhas e trabalho um ponto baixo. Na próxima alcinha, prendo com o ponto baixo, ficando assim. Novamente, faço 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Pego nas duas argolinhas e prendo com o ponto baixo, formando um ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Vamos finalizar o nosso último ponto picô do bico. Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, fecho com ponto baixo. Na próxima alcinha, eu vou prender com um ponto baixo, ficando desta forma aqui o nosso bico. Agora, vamos laçar direto na próxima alcinha aqui e vamos repetir todo esse bico aqui novamente. Então, venho direto aqui na próxima alcinha e vou prender com ponto baixo, ficando assim. E vou fazer essa mesma repetição. 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas e faço um ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, um ponto baixo. Próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas do ponto baixo, fecho com o ponto baixo, formando o meu ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Então, fiz aqui 3 pontos picôs normais, vou fazer um ponto picô maior. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pego nas duas laçadinhas e vou fechar com um ponto baixo. Fiz o ponto picô maior, próxima alcinha, vou prender com um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aqui. Eu vou seguir essa repetição aqui por toda a minha carreira até chegar aqui no cantinho. Quando chegar no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou seguir com essa repetição aqui, fazendo 3 picôs menores, um maior. 3 menores, fazendo desta forma aqui, tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira, eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, eu já dei uma adiantada aqui no meu bico e vou mostrar como que a gente vai trabalhar no nosso cantinho. Aqui eu fiz 3 pontos picôs normais, um ponto picô maior e 3 pontos picôs aqui menores, certo? Agora, vamos trabalhar aqui o nosso cantinho, onde a gente tem 2 argolinhas a mais. Então, aqui, pra gente trabalhar o nosso cantinho, eu vou fazer diferente do que a gente fez aqui nos outros bicos. Nos bicos aqui normais, eu prendi direto, quando eu finalizei o ponto picô aqui, prendi com ponto baixo, aí eu prendo com ponto baixo na próxima argolinha, sem fazer nenhum espaço de uma correntinha aqui, tá bom? Agora, aqui no nosso cantinho, eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e vou prender na próxima argolinha com um ponto baixo, para que o bico aqui não fique repuxado. Prendi com ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, vou pegar nas duas laçadinhas e vou fechar com um ponto baixo. Formei aqui o meu primeiro ponto picô, próxima argolinha, um ponto baixo. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo, formando aqui o meu segundo ponto picô. Próxima argolinha, um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, fecho com um ponto baixo, formando aqui o meu terceiro ponto picô. Próxima argolinha, um ponto baixo.
Vamos fazer agora 4 pontos picôs menores. Então, eu tô fazendo o meu quarto. Então, 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e vou fechar com um ponto baixo. Formei aqui o meu quarto ponto picô, então, vou prender na próxima argolinha com um ponto baixo, ficando assim. Vou fazer agora a argolinha maior. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pegar nas 2 laçadinhas do meu ponto e vou fechar com ponto baixo. Então, aqui o meu quinto ponto picô vai ser aquele ponto de 5 correntinhas. Fiz o meu ponto picô maior, próxima alcinha, um ponto baixo. Então, agora, vamos descer 4 pontos picôs da mesma forma que a gente subiu aqui pra gente trabalhar o nosso bico. Então, faço 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, fecho o meu ponto picô com um ponto baixo, prendo na minha próxima argolinha com um ponto baixo. Já tenho aqui 3 pontos picôs menores. Vamos fazer o quarto ponto picô menor. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com um ponto baixo, ficando assim. Prendo com um ponto baixo na minha próxima argolinha, finalizando aqui o nosso cantinho. Então, no nosso cantinho, a nossa diferença é que ao invés de 3 pontos picôs, vamos ficar com 4 pontos picôs para a gente poder fazer o maior. Para a gente fazer agora o nosso próximo biquinho, vamos trabalhar uma correntinha e prender aqui na próxima argolinha com um ponto baixo. Agora, é só seguir com essa mesma repetição. Vamos fazer 3 pontos picôs, o ponto maior. 3 pontos picôs, laça direto e fazemos tudo isso aqui novamente, tá bom? Então, vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente finalizar o nosso tapete, tá bom? Prontinho, eu já dei uma adiantada e finalizei aqui todos os meus biquinhos, trabalhando da forma que eu expliquei aqui anteriormente, tá bom? Então, aqui no nosso cantinho, eu trabalhei os 4 pontos picôs normais, o ponto picô com 5 correntinhas e 4 pontos picôs normais novamente. Então, agora, feito o meu último ponto baixo, eu vou prender aqui no ponto baixo seguinte com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou puxar e vou cortar meu fio, porque o nosso tapete já vai estar finalizado. Agora, é só embutir todas as pontinhas de linha que ficou. Como eu disse pra vocês aqui, eu tinha deixado o fio branco, o fio cru aqui. Então, vou dar 2 nozinhos para ficar mais seguro aqui o meu trabalho. Para embutir as pontinhas de linha, você pode utilizar uma agulha de tapeçaria, tá bom? Que fica melhor ainda do que você utilizar apenas a agulha de crochê. Caso você queira, você pode pingar um pouquinho de cola de silicone também, tá bom? Para garantir que vai ficar bem seguro o seu trabalho e não vai desmanchar. Então, pessoal, eu vou embutir a pontinha de linha que ficou aqui no meu tapete. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí no canal, tá bom? Os seus comentários são sempre muito bem-vindos, vocês podem dar suas sugestões, tá bom? Que eu sempre vou ler eles com muito carinho. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!